Olá, eu sou Vinícius Bicalho, advogado de imigração, e hoje nós vamos falar sobre imigração para os Estados Unidos. Antes de mais nada, eu vou me apresentar para vocês. Sou advogado licenciado no Brasil, nos Estados Unidos e em Portugal. Tenho mais de 20 anos de experiência. Já ajudei centenas de famílias e empresas a expandir os seus sonhos além das fronteiras do país que essas pessoas nasceram. A minha atuação profissional, ela se dá nesses 3 países. Tenho escritório em todas essas nações e ajudo pessoas a realizar o sonho de morar nesses países e expandir os negócios para também essas localidades. Atualmente, sou responsável pelo Guia de Imigração da ANCHAN, que é a Câmara Americana, uma instituição mais do que centenária, professor universitário de várias universidades, mestre aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Além disso, sou membro da AILA, que é a Associação dos Advogados de Imigração dos Estados Unidos. Então, considero-me extremamente apto para te ajudar nesse processo do direito migratório e expandir a sua carreira além das fronteiras. O que eu estou recomendando e falando para vocês é exatamente algo que eu já fiz e já vivi. Mas vamos começar a falar sobre o direito migratório americano. Quando uma pessoa deseja se mudar para os Estados Unidos, ela muitas vezes começa a pesquisar na internet alguns formatos, algumas formas. Eu brinco que são as receitas de bolo. E no caso de imigração, principalmente no direito americano, não existe uma receita de bolo. Não existe um caminho padrão. Você deve buscar o seu. Não se assuste. Nos Estados Unidos, nós temos 187 tipos de vistos, quando nós pegamos todos os tipos e suas modalidades. Ou seja, existem vistos para as mais diversas formas. Nós temos desde o visto de turismo, que é o que normalmente nós usamos para passeio, até a obtenção da residência através de investimento, onde há um aporte que muitas vezes pode ultrapassar até $1 milhão. Dentro desse escopo, nós temos diversas fileiras. Os vistos que são vistos de não imigrante, para atividades temporárias, como, por exemplo, estudo. Vou para os Estados Unidos para fazer um curso. Existem os vistos onde você adquire a residência através da relação familiar, ou seja, casamento ou filho de um cidadão americano ou pai de um cidadão americano. Existem vistos que são baseados nessa relação. Os vistos humanitários para refúgio, asilo, pessoas que estão sofrendo algum tipo de violência e perseguição. Além disso, nós temos também os vistos empresariais, quando eu tenho um negócio e eu quero expandi-lo aos Estados Unidos. Você pode transferir um executivo, nós vamos falar mais adiante. Temos também os vistos que hoje, para os profissionais qualificados, são os mais procurados, que são os vistos baseados nas habilidades profissionais, que estão dentro da categoria dos vistos baseados em emprego, onde uma empresa nos Estados Unidos, quando ela não encontra mão de obra em seu território, é autorizada a buscar um profissional fora do país. Os vistos de habilidades que eu comecei a falar, e hoje muito em voga, normalmente são os vistos EB1 e o EB2NW. O visto EB1 ele é chamado de visto de habilidades extraordinárias. Eu sempre brinco, esqueça esse nome, porque o brasileiro assusta com o nome. E o EB2NW é chamado de visto de habilidades excepcionais. Nós vamos falar deles um pouco mais adiante. São vistos que te dão o sonhado Green Card, que é a residência permanente legal nos Estados Unidos. Ou seja, dentro desse cardápio extenso com 187 possibilidades, pode ser que você encontre a sua ou do seu cliente. E a partir daí, você deve trilhar o caminho, fazendo todo o processo de triagem e avaliação migratória para que você ofereça o visto que se adeque à realidade do seu cliente. Eu sempre brinco o seguinte, não é o imigrante que escolhe o visto que escolhe ele. Porque na hora que você faz a avaliação, muitas vezes a pessoa já vem sugerindo determinado tipo de visto e o procedimento indica um caminho completamente diferente, porque as habilidades, experiências e trajetória levam aquele caminho. Ok? Então nós vamos evoluir aqui. Imigração qualificada, que é algo que vem sendo muito procurado nos Estados Unidos. A imigração qualificada
ela de brasileiros, ela cresce ano após ano, como vocês podem ver no gráfico. Nós tivemos uma leve queda no ano de 2021 por uma razão óbvia. Nós tivemos a pandemia, que fez com que o consulado americano e a imigração ficassem fechados por um determinado tempo. E em razão disso, naturalmente, como o tempo de trabalho foi menor, nós tivemos um volume menor de casos aprovados. Mas é um procedimento crescente porque a América, os Estados Unidos, eles buscam o imigrante qualificado. Quando nós nos deparamos com reportagens falando sobre imigração nos Estados Unidos, eu falo que nós temos dois tipos de procedimentos. Existe a imigração ilegal, que é a imigração que eles tentam combater fervorosamente, e existe a imigração legal. A imigração legal, ela é até estimulada pelo governo. Por quê? Eles entendem que o imigrante qualificado e que segue os ditames legais é um imigrante que vai para somar, que vai recolher impostos, que vai gerar negócios, que vai gerar emprego. Então, é um imigrante desejado. Eu recentemente li uma reportagem falando justamente sobre o envelhecimento da população dos Estados Unidos e a necessidade que os Estados Unidos têm de ter imigrantes para fazer a economia americana, que é tão pujante, girar. Algumas estatísticas eu adoro compartilhar. Se nós pegarmos a população dos Estados Unidos, 13% da população dos Estados Unidos é composta por imigrantes. Um percentual muito expressivo. Se nós formos para a força de trabalho, esse percentual é maior ainda. Ele é de 18%, ou seja, de todas as pessoas que trabalham em território americano, 18% das pessoas são imigrantes, ou seja, quase que 1 a cada 5 trabalhadores nos Estados Unidos são imigrantes. E aí, por muitas vezes, nós nos deparamos com comentários, porque o imigrante só vai lá para o subemprego. Tem um imigrante que faz o subemprego, mas os imigrantes estão em todas as camadas da sociedade americana e eu vou provar para vocês. Quando nós vamos mais adiante e vamos identificar qual o percentual de imigrantes que são empreendedores nos Estados Unidos, esse percentual ele é de 25%, ou seja, a cada 4 empresas que são abertas nos Estados Unidos, uma empresa é de imigrante. Aí as pessoas insistem, mas são negócios menores. Olha, aprofundei a minha pesquisa, peguei a relação dos 500 maiores milionários na Forbes. E aí a estatística é assombrosa. Das 500 pessoas que são possuidoras das maiores fortunas dos Estados Unidos, 45% dessas pessoas são imigrantes. Ou seja, os imigrantes estão em todas as camadas da sociedade americana. E eles colaboram muito, principalmente, para o intercâmbio de conhecimento e desenvolvimento tecnológico. Estatística recente demonstrou que 2/3 das empresas de inteligência artificial dos Estados Unidos, o grande celeiro de tecnologia do mundo, são de imigrantes. Ou seja, a América já entendeu há muito tempo que a boa imigração ela faz com que a economia do país seja vibrante, pujante e algo que estimula o desenvolvimento econômico e social. Eu vou parar por aí com as minhas estatísticas, mas vou deixar mais uma. Quando pegam o número de crimes cometidos nos Estados Unidos, proporcionalmente, os imigrantes, além de trabalharem mais, empreenderem mais, eles cometem menos crimes do que o americano. Ou seja, as estatísticas da relevância da imigração para os Estados Unidos, elas são assustadoras. Quais são os principais tipos de vistos para os profissionais qualificados? Eu não tenho condição aqui, nesse módulo, falar de 187 tipos de vistos e de todas as modalidades. Mas aqui a gente vai falar dos vistos destinados aos profissionais qualificados. O primeiro deles, mais procurado, é o visto EB2NW. É o visto dos profissionais chamados de habilidades excepcionais. Eu sempre brinco com brasileiros, esqueça esse nome, porque quando nós falamos profissionais de habilidades excepcionais, a gente imagina quase que alguém que tira um coelho da cartola e não é isso. Eu falo que é o profissional do meio de pirâmide. É o profissional que comprova que ele é bem posicionado na sua área e que ele vai para a América para somar e não subtrair. A lei traz alguns requisitos que são objetivos, são baseados
em formação acadêmica e ou experiência. Não é um visto só para quem tem formação acadêmica, mas quem não tem que comprovar a experiência. E a partir daí também tem alguns requisitos subjetivos, que demonstram que esse colaborador terá uma relevância para os Estados Unidos. Ou seja, comprovados os requisitos objetivos e subjetivos, essa pessoa ela pode receber o seu Green Card, que é a residência permanente legal. E quem tem Green Card já está na rota para a obtenção da cidadania americana. Ou seja, a sua carreira, a sua trajetória pode te dar o direito de se tornar um residente nos Estados Unidos. O segundo visto muito procurado é um visto chamado de visto de habilidades extraordinárias, é o EB1A. É um visto para profissionais, ao contrário do EB2, não é do meio da pirâmide para cima. Quem está no cume da pirâmide. São, de fato, os profissionais de muito destaque. Então, profissionais que comprovam que eles são profissionais formadores de opinião na sua área, têm artigos, reportagens, premiações, ou seja, existem 10 requisitos. Se esse profissional cumprir 3, ele naturalmente é um profissional de habilidade extraordinária. Mas o nível de escrutínio e de exigência dessa evidência ele é maior do que no EB2. A grande vantagem é que, apesar de ter um nível de exigência um pouco maior, é um procedimento que tem apenas o lado objetivo, não tem o lado subjetivo, como nós temos no EB2. Muitos profissionais qualificados nas mais diversas áreas, atletas, cantores, advogados, médicos, dentistas, empresários, conseguem comprovar tais requisitos. E a partir daí tem a possibilidade também de receber o seu Green Card. A terceira alternativa é o visto L1A. Esse visto é o visto que, apesar do mercado chamar de visto de transferência de executivo, eu chamo de visto de empresário, porque você pode transferir um executivo da sua empresa ou um sócio, e normalmente o empresário, na prática, para quem está no dia a dia da advocacia migratória, é o sócio que vai para conduzir a operação em outro país. Ele tem alguns requisitos bem objetivos. O empresário ele deve demonstrar, ou o executivo, que ele vai abrir uma operação no território americano e que essa operação ela é uma operação que vai conseguir se manter e que a empresa brasileira tem condição de dar energia de ativação inicial, mas ele tem que ser alguém que vai dirigir pessoas, ou seja, existem requisitos para o porte da empresa, tamanho e número de colaboradores que estarão abaixo dele na cadeia hierárquica da empresa. Tudo isso deve ser feito de forma muito clara e comprovado para a imigração. Ele é um visto temporário que pode ser renovado depois de determinados prazos para que a operação continue. A grande vantagem é que depois dessas renovações há a possibilidade de pedir um Green Card através de uma outra via. A quarta via procurada pelos profissionais qualificados é o visto que nós chamamos de E2. É um visto que, apesar das pessoas chamarem de visto de investidor, eu também prefiro um outro nome, é um visto de empreendedor. É um visto para pessoas que possuem cidadania de países que têm tratado comercial com os Estados Unidos. O Brasil não tem. Mas aqui no Brasil nós temos muitas pessoas que possuem cidadanias europeia, como portuguesa, italiana e que são espanhola, que são países que possuem tratado comercial com os Estados Unidos. Você comprovando que vai fazer um investimento substancial, a lei não coloca o valor, mas entende-se, né, pelas decisões que é algo em torno de $100 mil e que esse business será de onde você vai tirar o seu sustento, você terá o direito de residir nos Estados Unidos. É um visto também temporário que pode ser renovado indeterminadamente. Eu sempre faço um ponto de ressalva para esse visto, porque os seus filhos serão seus dependentes no visto E2 somente até o momento que eles completem 21 anos. A partir daí eles têm que ter um processo imigratório próprio. Ao contrário dos vistos EBs, o EB1 e o EB2 que eu falei aqui, você tendo o seu Green Card aprovado, aprova também para os filhos que são menores de 21 anos e solteiros. E estando aprovado, a partir daí eles conseguem manter o status de residência continuamente nos Estados Unidos. Por fim, nós temos o visto que é chamado de visto EB5. É o visto de investidor. Esse eu gosto de chamar de investidor mesmo. Você tem que investir nos Estados Unidos um valor que é de $800 mil ou $1.600.000, dependendo da área. Se for uma área que eles consideram como se fosse uma área rural, é um valor menor.
e se for uma área urbana, o valor maior. Em um determinado empreendimento, não pode ser comprar um imóvel, fazer um investimento financeiro, que vai gerar pelo menos 10 vagas de trabalho. É um visto que você tem 2 riscos, o risco imigratório e o risco financeiro. A lei exige que o dinheiro esteja em risco. Com o advento, né, do EB2 ter uma abertura maior, poucas pessoas vêm procurando o visto EB5 porque, ao final, ele dá o Green Card, assim como o EB2. E a maioria das pessoas que possuem a condição financeira de fazer esse investimento, elas possuem uma carreira que permita fazer o EB2. Mas existem casos que a pessoa tem a condição e não tem a carreira. Então, é uma via também muito utilizada. Eu falo o seguinte, quando nós estamos falando de imigração. Nenhum processo imigratório é instantâneo, ele demora meses, às vezes mais de um ano. Eu falo que muitos processos, em média, algo em torno de 2 anos. Então essa frase eu gosto de usar muito, né? Eu falo que o seu futuro ele é criado pelo que você faz hoje e não amanhã. Então a pessoa que decide se mudar, principalmente para os Estados Unidos, né? A gente está falando aqui da América, não é uma decisão que eu tomei hoje e amanhã eu estou lá. Ou seja, eu preciso de algum tempo para que esse plano seja elaborado, para que o processo seja aprovado e eu entre nos Estados Unidos legal. Como alguém que é residente nos Estados Unidos, eu falo que morar na América é algo que pode ser muito bom. Existem ganhos e perdas. Nenhum país é perfeito. Mas é muito bom quando você tem todos os direitos e está legal. As pessoas que não têm essa possibilidade, e por isso que o trabalho de direito migratório é muito importante, elas possuem muitas limitações e que muitas vezes faz com que esse sonho possa se tornar um grande pesadelo. Queria agradecer vocês e convidar todos vocês a se matricular na nossa pós de Direito Migratório. O curso é fantástico, com professores altamente renomados, todos de mercado. Nós teremos professores atuantes no Brasil, professores atuantes e residentes na Europa e o mesmo acontecendo com os Estados Unidos. Então a intenção é não te ensinar um pouco mais do que você aprendeu na faculdade, mas sim te passar uma visão prática e te tornar um profissional melhor, sendo desejado não só aqui no Brasil, mas desejado no mundo todo, podendo usar a sua graduação de Direito para poder navegar por mares maiores do que as nossas fronteiras aqui no Brasil. CEDIM, a sua faculdade de Direito.